Fala pessoal, Henrique Garcia aqui, sócio da B7 Business School, diretamente aqui da nossa sede na Avenida Paulista. Tô gravando esse vídeo aqui para a gente comentar em um assunto que não sei por que ainda não está sendo muito falado aí no mercado, não vi tantas notícias assim, muitos burburinhos, mas sabe, esse aqui é o canal do mercado financeiro internacional. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui para você não perder nenhum conteúdo e não ficar por fora de nada do que está acontecendo dentro do mercado financeiro, mas quando a gente fala sobre investimentos internacionais. E esse vídeo aqui, sem enrolação, vamos direto ao ponto, é para a gente comentar sobre essa notícia aqui, que aconteceu algo aí que não acontecia há muito tempo, que é o seguinte, tá? Matéria que saiu na Exame, já tem algumas semanas que vem tendo saído algumas notícias ali, tem um burburinho ali, eu vou trazer o histórico, mas é importante vocês entenderem, tá? O iene, ele disparou ali após a primeira intervenção feita pelo Japão e Estados Unidos em conjunto em mais de 15 anos. Então, essa é uma matéria que saiu aqui na Exame, vocês podem ler, e ela diz o seguinte: o iene registrou sua maior valorização em meses. Nesta segunda-feira, foi ali, né, um comecinho ali, ontem, na verdade, né, enquanto eu gravo esse vídeo, após o Japão e os Estados Unidos confirmarem uma intervenção em conjunta no mercado de câmbio para conter a desvalorização da moeda japonesa, e ele chegou a subir mais de 1%, alcançando ali. E aí eu até separei aqui um gráfico para mostrar para vocês, eu fiz o post aqui no LinkedIn, já na hora que eu vi a notícia ali que saiu, entrando ali todos os detalhes, então tudo isso aqui é o que eu vou comentar um pouco para você, mas eu queria abrir esse gráfico aqui para mostrar para vocês. Então, esse gráfico aqui, tá carregando aqui, ele mostra ali um pouco do histórico ali da cotação do iene e o momento exato ali da quanto que estava essa moeda na intervenção em conjunta entre Estados Unidos e Japão. Mas qual que é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Para a gente entrar a fundo nessa história aí. O que que aconteceu? Vamos puxar aqui uma linha do tempo. No dia 30 de julho, o Japão e o banco, eles atuaram ali, fazendo a compra de ienes. No dia 31, que foi na sexta-feira, eles fizeram uma nova rodada de compras de vendas ali de dólares em Nova York e chegou a fechar a cotação ali em 157,40 ienes aproximadamente, tá? E aí é só que a gente está falando de um gasto aí de aproximadamente 36,58 bi, mais ou menos ali. No dia 1, entre o dia 1 e dia 2 ali de agosto, que foi no comecinho aqui dessa semana, no comecinho desse mês, o Fed de Nova York, ele fez ali a venda de euro para comprar mais ienes em nome do Tesouro dos Estados Unidos. Por que que ele fez isso? Foi uma ação em conjunta que depois foi confirmada oficialmente, tá? Que aí já é essa notícia que eu mostrei ali para vocês no site. E aí, no dia 3, que ontem, enquanto eu gravo esse vídeo, o iene ele subiu mais um pouquinho. E aí, por que que é importante, tá, a gente comentar sobre isso? Quando a gente olha esse histórico, a última vez que isso aconteceu foi lá em 2011, na época que teve a questão do terremoto, que teve a questão do tsunami no Japão, e aí que teve essa intervenção em conjunto para ajudar ali os Estados Unidos. Então, foi a ação ali em 2011, Estados Unidos fez para ajudar o Japão, que são alguns parceiros ali aliados. Só que é a primeira vez desde junho de 1998 que isso acontece por conta de uma crise financeira asiática que os dois acabam comprando iene juntos. Então, aí que chama um pouquinho de atenção quando a gente fala do mercado financeiro de uma forma global. Isso é algo que chama um pouco e traz um pouco de incerteza no mercado financeiro, principalmente por conta ali do que está acontecendo, tem um pouco de fator de guerra, como que o mercado da Ásia está um pouco mexido, e aí entra algumas preocupações. Por que que isso é importante, tá? Porque tem um verdadeiro motivo ali por trás que se anda comentando, que é a questão dos Estados Unidos estar ajudando, porque é legalzinho, não. Se o Japão seguisse ali fazendo essas ações, isso poderia ter um impacto muito forte ali no sistema financeiro americano. Então não foi só uma ajuda como aliado,
tem um pouquinho de interesse também. E aí, quais os medos reais que estão se falando no mercado? O Banco Central do Japão, se ele for forçado a vender mais títulos do Tesouro Americano para levantar dólares, isso pode acabar pressionando um pouco ali os yields futuros. Então, a gente está falando ali dos títulos para 30 anos nos Estados Unidos, já estavam cotados ali a 5,23 aproximadamente, isso de segunda-feira, que já estava ali bem alto comparado à máxima desde 2007. E aí tem um risco extra que é o do investimento japonês de mais de 550 bilhões nos Estados Unidos, combinado com um acordo comercial que teve ali com Trump. Então isso poderia comprometeria ali um pouco desse acordo entre Japão e Estados Unidos. Então, quando a gente fala por que isso balançaria aí, em alguns desses pontos mexeria fortemente com a economia. Quando a gente olha a raiz do problema, juro nos Estados Unidos entre 3,5 e 3,75, com o Japão apenas 1%, essa distância ali poderia acarretar em alguns problemas ali. O governo americano está naquele receio de se volta a inflação subir ou não, então mexeria muito com a economia americana. É um fato que não vi muitas notícias ou falando muito sobre isso, sobre esse movimento, mas é algo que, pô, o que será que está acontecendo ali na Ásia, mexendo um pouquinho com a economia do Japão? E os Estados Unidos foi lá e interviu para tentar controlar, porque senão isso poderia afetar a economia americana. E aí, estou trazendo esses assuntos para ficar no radar de vocês e quero que vocês comentem aqui no vídeo. Como que vocês estão vendo ali o mercado asiático? Como que vocês estão vendo esse posicionamento do Japão? O que vocês estão achando? Quem concorda aí que os Estados Unidos realmente interviu ali por conta dessa parceria ou não? Realmente interviu ali por conta de ter esse olhar mais intencional? Queria que vocês comentassem um pouquinho também, porque poucas pessoas estão falando desse movimento do Japão e é algo aí para a gente ficar de olho, porque pode ser que isso afete de alguma forma ou pode respingar aqui no Brasil. Então, pô, o Japão, que sempre foi ali um país de bom relacionamento, está passando por um momento ali que a moeda tem se desvalorizado cada vez mais e com a ajuda dos Estados Unidos aí, ele recuperou um pouquinho aí da moeda, mas os Estados Unidos teve que intervir e vamos acompanhando os próximos capítulos para a gente ir acompanhando, entender o que está acontecendo e também monitorando ali o mercado na Ásia ali, que foi um pouco afetado também por conta de toda essa questão da guerra que vinha acontecendo aí. Então vamos acompanhando aí qualquer atualização, se sair mais alguma notícia sobre a economia lá no Japão, caso tenha mais alguma intervenção dos Estados Unidos, a gente vem trazendo esse conteúdo aqui e mantendo vocês atualizados sobre tudo o que está acontecendo no mercado financeiro, não só no Brasil, mas no exterior como um todo. Então, já se inscreve aqui no canal para você não perder caso saia mais alguma notícia aí.